Oi, tudo bem? Vamos contar caso? Então, vou contar para vocês o caso que aconteceu ontem lá no consultório. Eu fiquei bem chateada porque não é a primeira vez que eu vejo que acontece isso e eu vim aqui hoje para tentar esclarecer mais uma vez a necessidade de prevenção da osteoporose. Uma paciente chegou para mim, na verdade ela já tinha sido minha paciente há muito tempo, eu achei tão bonitinho, já tinha mais de 10 anos que ela tinha vindo a mim por outros problemas. Ela veio para mim para pedir a minha opinião em relação a uns exames que ela tinha feito. Ela foi, num exame de rotina que ela resolveu fazer há uns 2 anos atrás, ela tem 70 anos. Ela descobriu que ela estava com parato hormônio, que é um hormônio da paratireoide, é uma glândulazinha que fica aqui atrás da tireoide. Ela descobriu que estava com esse hormônio aumentado. E foi no médico dela. O médico dela não comentou nada, pediu alguns exames extras e descobriu que estava com o cálcio do sangue aumentado também. Pesquisou um pouquinho mais, fez uma ultrassonografia da tireoide, da paratireoide, detectou um nódulozinho na paratireoide. Beleza. Fez uma cintilografia que confirmou isso. Era um adenoma. Adenoma é quando você tem uma parte da paratireoide, no caso, que estava secretando muito hormônio da paratireoide. E esse adenoma precisaria ser removido. Ela foi então num cirurgião de cabeça e pescoço que preferiu observar. E passou-se o tempo e entrou a pandemia. Com a pandemia, ela ficou perdida, porque ela não conseguia resolver nada. Ela chegou para mim com esses exames e eu encaminhei ela para cirurgia urgente. Não é emergente, era urgente, ou seja, o mais rápido possível. O que acontece? Vamos lá. E detalhe, orientaram ela a tirar o leite e esperar um pouquinho para ver como que o hormônio ia se comportar. Então eu vou explicar para vocês por que a osteoporose precisa ser prevenida. Ela não acontece só por causa do hormônio da menopausa. Não é só pela parada do estrogênio. A parada do estrogênio é só mais um fator. O hiperparatiroidismo, ou seja, um aumento da secreção do hormônio da paratireoide, acaba que causa a retirada de cálcio do osso. O paratormônio é um hormônio que tem, dentre as funções dele, detectar se está precisando de cálcio no sangue. Quando o cálcio do sangue cai, o organismo avisa assim, paratormônio, precisamos de cálcio no sangue. Aí o paratormônio aumenta, as células de osso tiram o cálcio do osso e jogam no sangue, porque o paratormônio sinalizou que estava precisando. Quando o cálcio do sangue normaliza, o organismo fala para a tireoide, não precisamos mais de cálcio no sangue, já está tudo bem. Aí o paratormônio para de ser secretado e o cálcio do sangue se normaliza, tá? Para de tirar cálcio do osso para poder botar no sangue, tá tudo normalizado. Beleza. É assim que funciona normalmente numa pessoa sem problema de paratireoide. Quando você tem algum problema da paratireoide, onde as células liberam alerta de que precisa colocar cálcio no sangue, o paratormônio está muito alto, o corpo passa a entender que o tempo todo precisa tirar cálcio do osso. Então, se você tem um adenoma de paratireoide que está secretando muito paratormônio e esse paratormônio está fazendo a função dele, que é ativar as células de tirada de cálcio do osso para jogar no sangue, é normal que você tenha baixa de massa óssea e aumento do cálcio do sangue. Se esse cálcio do sangue estiver normal, não quer dizer que não seja, porque se o paratormônio está alto, é porque ele está alto. Então, não é para observar, é para tratar. Quando é um adenoma, por exemplo, é cirúrgico. Tira o adenoma e resolve o problema. Por quê? Se você fica tratando a osteoporose e não resolve a causa do problema, você não vai ficar boa nunca.
enquanto às vezes você nem precisava estar com esse quadro de osteoporose correndo risco de fraturar. Então, detectou algum problema, pede uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Mas você não pode tratar uma doença sem tratar a causa dessa doença, a não ser que não haja tratamento para isso. Mas a osteoporose pode não ser uma doença própria, ela pode ser uma consequência de algum problema. Uma coisa que pode aumentar muito o paratormônio também, nessa mesma situação de fazer o paratormônio aumentar, é a baixa da vitamina D. Então, se você tem baixos níveis de vitamina D, você tem uma propensão, uma tendência a ter o seu nível de paratormônio aumentado. Então, vamos entender o seguinte: aumentou o paratormônio, o corpo entende que precisa tirar cálcio do osso. Se o paratormônio está aumentado, tem que ver a causa. É baixa de vitamina D? Arruma a vitamina D. Entra com dose de ataque, dose de manutenção, faz a reavaliação periódica e mantém o nível ok, tá? Ah, o problema é um adenoma? Tira o adenoma. Eu tenho mais de uma paciente que já sofreram fraturas por causa de adenoma de paratireoide. Inclusive, casos da pessoa que opera paratireoide e a densidade volta a crescer normalmente. Por quê? Porque ela tinha pouco fator de risco, ela não tinha tanta tendência a ter osteoporose, o que estava botando ela no quadro ruim era o paratormônio aumentado. Então, eu tô trazendo esse caso aqui porque eu fiquei bem triste de perceber que as pessoas, não era culpa dela, da paciente, mas tô trazendo esse caso aqui para todo mundo prestar atenção nos exames de rotina. Eu vejo muita gente comendo mosca, eu vejo muita gente comendo mosca no tratamento da osteoporose. Eu faço parte de um grupo no Facebook sobre osteoporose e eu fico muito triste de ver informações trocadas que afastam as pessoas dos seus tratamentos. Então, você não é obrigado a confiar no primeiro médico que aparece na sua frente. Não, mas confronta opiniões, procura a opinião de quem você confia. Tem muita gente que fala assim, eu não levei fé no que o meu médico falou, não vou tomar o remédio. Então procura um médico que você leva fé, tá bom? Vamos prevenir? Um beijo para todo mundo.